INCA-ATOM. INCA-ATOM International Council on Archives. Access to Memory. Conselho Internacional de Arquivos Acesso à Memória. O software concebido em total conformidade às normas da INCA. Entre as suas principais características, destaca-se o apoio às outras normas relacionadas, incluindo a EAD, a EAC, a METS, a MODS, a DUMA e CORE, e a aplicação concebida inteiramente para o ambiente da web. Interfaces e linguagens que são possibilidade de ser utilizado como um catálogo multifuncional e possui interfaces como repositórios digitais. Visão de técnica do INCA-ATOM compreende páginas HTML servidas como um navegador de internet a partir de um servidor de internet e o servidor da web. A Apache foi utilizado para o desenvolvimento, mas o INCA-ATOM também é compatível com o IIS. Com base de dados ao servidor com base de dados ao servidor de base de dados da mais SQL. Foi utilizado no desenvolvimento, mas o INCA-ATOM utiliza uma camada de abstração de dados, portanto também é compatível ao PostgreSQL, SQL Server, Oracle, etc. O coletivo do software PH5, qual gera pedidos e respostas entre os clientes da internet, a aplicação lógica e a aplicação de conteúdos e armazenamentos de base de dados. O Symfony é a estrutura organizada de partes e componentes utilizada para a orientação do objetivo de melhores práticas e padrão de web design. O Qt, operação de Magnetic Toolkit, desenvolvido pelo projeto INCA-ATOM, é personalizado para o desenvolvimento do aplicativo INCA-ATOM. WebBrawl, Explorer, Firefox e Opera. Internet é HTTP protocolo. INCA-ATOM sobre Qt, database, baseando no ambiente web totalmente integrado com o usuário do sistema, criar, visualizar, pesquisar e utilizar e excluir e realizar a navegação da internet do usuário. O usuário acessa as páginas HTML que são do servidor, clicar no botão no link que será selecionado do script HPP e enviará um comando como base de dados que retornará no formato HTML para o navegador da internet do usuário. O código aberto do INCA-ATOM foi desenvolvido da ferramenta do código aberto Apache MSQL HPN Symfony. Cada vez mais softwares comerciais de direitos de propriedades de código subjacente do Cube, desenvolvido pelo projeto INCA e também pelo software do código aberto, como também fontes disponíveis gratuitamente para o uso de modificação do usuário e para outros desenvolvedores sob licença do APGL versão 3. Portanto, não há custos de download e nenhum programa necessário para a utilização do INCA-ATOM. Baseado em normas do INCA-ATOM, foi desenvolvido em torno das normas de descrição internacional do Conselho de Arquivos, geralmente a Internacional do Standard de Arquivos de Descrição, da segunda edição de 1999. A International Standard Archives Authority Recording Comparative Board Pessoas Familiares ISAF, segunda edição. A International Standard Script Studios Archives Holds e a International Standard for Script Função. A primeira edição de 2017, o INCA foi desenvolvido para ser suficiente flexível para a adaptação de outras normas de descrição bilíngue. Todas as interfaces de usuário e elementos de conteúdo de base de dados que podem ser traduzidos para diferentes idiomas. O INCA é um aplicativo multilingüe que incorpora os seguintes princípios de design, tanto na interface quanto no conteúdo de banco de dados, que deve ser capaz de existir em várias línguas. O usuário deve ser capaz de mudar a interface do usuário para o seu idioma preferido. Ao mudar a interface para o idioma de preferência, o conteúdo do banco de dados também
deve mudar se a tradução estiver disponível, se não é o conteúdo que permanece igual à língua de origem. Os usuários de privilégio de acesso ao tradutor devem ser capazes de contribuir nas traduções da interface e descrições da linguagem de origem a qualquer um dos idiomas suportados. Os usuários com privilégio do administrador devem ser capazes de remover o idioma que não são necessários à sua aplicação e devem ser capazes de incluir idiomas suportando os que foram removidos. Com o tempo que deverá ser fácil incluir novos idiomas. Ao instalar o Inca, o administrador especifica o idioma do padrão para qualquer usuário que possa trocar o atual e exibir a interface do usuário no conteúdo do banco de dados para qualquer um dos outros idiomas suportados. O Inca faz nenhuma tentativa de gerar traduções automaticamente de uma linguagem para outra, cabe ao tradutor fazer suas traduções. O Inca também traz uma tradução que apoia as atividades dos tradutores e fornece uma estrutura na qual o usuário pode contribuir para traduções de descrições que vinculá-las a voltar às suas originais. Multi-arquivos. O Inca pode também ser usado como a única instituição para sua própria descrição, ou pode ser definido como multi-arquivos ou multi-repositórios, aceitando a descrição de qualquer número de instituições arquivísticas. O tipo de entidade. A entidade é um objeto sobre o qual o sistema de informação coleta os dados. A arquitetura do Inca inclui uma série de tipos de entidade, mas do ponto de vista do usuário, existem 4 tipos principais com os quais ele deve interagir. A descrição arquivística do arquivo material, registro de autoridade, instituição arquivística do arquivo, instituição. Termos, taxonomia e a descrição arquivística fornece informações contextuais sobre as unidades arquivísticas e é organizado dentro de níveis hierárquicos, fundos e séries dossiês, processos, itens documentais. Inclui elementos de descrição baseado em geral na Internet Standard, arquivos da descrição, registro da autoridade que fornece descrições dos autores, entidades coletivas, pessoais e familiares, que interagem com as unidades arquivísticas como criadores e custodiadores, cabeçalhos de assunto, etc. Inclui elementos de descrição baseados na International Standard Archival. Está ligado à descrição arquivística do átomo de elementos delimitados por datas de início e fim através de eventos do autor, que pode ter como um ou mais relacionados para o zero ou para mais unidades arquivísticas de uma unidade. Arquivística pode ter 0 ou mais relacionados para o zero, como maiores autores. Elementos relacionados que ligam o registro de autoridades do ISA, descrições de autores, descrições arquivísticas do ISA, descrição de unidades arquivísticas, instituições arquivísticas que fornecem descrições dos repositórios que preservam e proporcionam acesso à informação e registra em documentos arquivísticos. Inclui elementos de descrição baseados em internacional distante, script e instituições como arquivistas roles. São autores que detêm documentos arquivísticos como todos os autores de uma instituição arquivística e têm seu propósito de registrar a autoridade do ISA, mas suas características como repositório, exemplo, o próprio horário de funcionamento e serviços de pesquisa de informação do contrato são descritas separadamente no registro de instituição do ISA. Elementos do ISA são herdadas de seu registro de autoridade. O ISA são formas autorizadas em nome de outras formas de nomes paralelas no nome histórico de mandatos e fontes de autoridade e estrutura administrativa. Termos. Fornece vocabulário controlado usado para todo o sistema como cabeçalhos de assunto ou lista de valor. São organizados em taxonomias separadas. Inclui elementos de descrição mínimos encontrados no International Standard for Description Function. Padrões descritivos, como o Inca foi projetado em torno de padrões internacionais de descrição. O Inca destina-se a ser um reflexo suficiente para acomodar outras práticas baseadas em outras normas de descrição, nacionais ou internacionais. Suporte significa que o usuário e outros devem ser capazes de utilizar
o Incatum para produzir resultados que são compatíveis com outros padrões. Isso inclui a capacidade de entrar em dados e campos que representam todos os elementos requeridos pela outra forma, interagir com dados de forma estruturada e rotulados de acordo com os termos de outra, visualizar e editar e pesquisar, sair de um dado de formato compatível em outra forma, imprimir e exportar. Princípios de concepção. Para implementar o suporte para outras normas, mapear documentos de descrição em sua forma de destino para o INCA relacionado à via de faixas de metadados. Para a arquitetura do banco de dados, o INCA utilizar campos existentes do INCA, onde a faixa de metadados estabelece uma relação direta entre os elementos de descrição INCA e normas de destino. Cria campos de personalizados para todos os outros elementos descritivos de norma de seu destino, utilizando a tabela de banco de dados de propriedades, o INCA, onde o tipo do nome do elemento do valor é dado em si.